Meus amados irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo preparatório para a nossa Escola Bíblica Dominical, lição dos adultos. Queremos reforçar aos irmãos que este trabalho tem o propósito de fortalecer a nossa Escola Bíblica Dominical. Não de substituir a aula que teremos no domingo, mas de dar subsídio para fortalecer, para ajudar os irmãos no entendimento da aula. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje aqui, irmãos, com dois coordenadores da nossa Escola Dominical aqui em Campina Grande. O presbítero Jailson Ramos está conosco. A paz do Senhor, presbítero. Pai do Senhor, pastor Tadeu. Quero também cumprimentar com a paz do Senhor o meu amado irmão e amigo coordenador Jailton Rocha. E cumprimentar também todos os nossos professores, líderes de EBD, desejosos que este estudo possa contribuir para a sua aula de forma eficaz e edificante. Muito obrigado, presbítero Jailson. Estamos também com o presbítero Jailton Rocha conosco. Paz do Senhor, presbítero. Paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor, Jailson Ramos. É um prazer estar convosco aqui. E nesse novo formato que estamos de estudo da EBD, muito construtivo, estamos aprendendo, ganhando espaço e melhorando a cada dia. Amém. É um prazer, me sinto honrado. Graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, a lição que estudaremos hoje é a lição número 5 do primeiro trimestre de 2023. A lição que tem por título O Avivamento na Igreja de Cristo. O texto áureo dessa lição está em Atos capítulo 2 e versículo 4, um texto tão conhecido, tão falado por nós pentecostais. O texto diz assim: E foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor, pedindo a Deus a bênção dele sobre nós, sobre este trabalho, esse estudo preparatório, sobre a vida de cada um dos irmãos, sobre os nossos alunos, sobre este trabalho tão importante na Igreja do Senhor. Pedir ao presbítero Jailton Rocha que ore por nós. Amém. Deus bendito e Pai eterno, te pedimos, ó Deus, neste momento, que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor. Nos ensine a Tua palavra, nos ajude a aplicá-la em nosso coração. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Nos ensina, Supremo Professor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amados irmãos, ao longo desse trimestre nós estamos estudando sobre o tema do avivamento. Já vimos em aulas anteriores sobre conceitos do avivamento, o que seria um avivamento. Já discorremos sobre avivamentos no Antigo e no Novo Testamento. Vimos também sobre o avivamento na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo. E na lição de hoje, meus amados irmãos, nós vamos estudar sobre esse tema do avivamento na vida da igreja. E nós veremos, irmãos, que todos os aspectos do avivamento, eles estão vigentes. A lição de hoje visa nos dizer que o avivamento é para hoje, é para agora, é para nós, é para o século 21. E nós gostaríamos de começar aqui fazendo uma pergunta ao presbítero Jailson Ramos. Presbítero, o autor da revista, no tópico 1º, ele nos fala a respeito das experiências que o crente, que o homem pode ter com o Espírito Santo. E há muita confusão acerca disso, principalmente pessoas que confundem a experiência da salvação com a experiência do revestimento. A experiência da salvação com a experiência do batismo no Espírito Santo. Há até algumas pessoas que nos criticam dizendo que nós chamamos isso de segunda bênção, né? Que não tem nada a ver. O irmão poderia falar a respeito disso? Qual seria, se a salvação e o batismo com o Espírito Santo são a mesma experiência ou se são experiências distintas? Muito bem, pastor Tadeu e demais irmãos. É importante nós iniciarmos a nossa aula, se os irmãos preferirem assim fazer, mas eu acredito que seja de suma importância, fazendo essa distinção entre a operação do Espírito Santo na salvação, na regeneração do homem, e o Espírito Santo na plenitude, na sua plenitude, mediante o batismo no Espírito Santo. Porque, de fato, há muitos que confundem, existem aí igrejas que, claro, respeitamos, mas que erram ao confundir
o batismo no Espírito Santo, uma bênção que acompanha a salvação, que é a plenitude do Espírito Santo na vida do cristão, com a regeneração. Vamos dizer, batismo no Espírito Santo não é a regeneração. Qual é o primeiro argumento bíblico que nós temos para defender esta verdade? É que o batismo no Espírito Santo ele vem na vida do salvo, ou seja, a pessoa já deve estar liberta, salva, justificada, regenerada pelo Senhor Jesus, já deve ter havido convencimento, que é papel do Espírito Santo, do homem, do pecado, da justiça e do juízo, como está escrito em João 16:8, Jesus Cristo disse que ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, na vida do cristão já salvo, vem esta bênção, que nós não podemos dizer que é uma segunda bênção, mas é uma bênção que acompanha a salvação, é algo que o Senhor Jesus prometeu. Então, entendemos que há essa distinção. E compreendendo essa distinção, se nós conseguirmos fazer com que o aluno compreenda essa distinção, nós vamos fazer também que na sua prática é a ortodoxia trabalhando para que haja uma ortopraxia. A boa doutrina, mas também a boa prática. Se eu entendo, se eu compreendo isso, eu compreendo a importância de se buscar esse revestimento de poder. Eu compreendo a importância de nós estarmos buscando o batismo no Espírito Santo, pregando, vivendo e fazendo com que todos busquem esta bênção. Eu quero citar aqui a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus na página 91. Ela diz que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto. Cita Lucas 24:49, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a declaração de fé, ela defende dizendo, os discípulos, quando receberam essa promessa, eles já eram salvos. Claro. Então, não é esta segunda bênção, mas é um complemento, é algo que todo cristão deve buscar. Então, entendemos que, de fato, o recebimento do Espírito Santo, o avivamento mediante o batismo do Espírito Santo é para todos. Então, Cristo, quando ele comissionou seus discípulos, ele disse que aquele que cresce receberia esse poder e falaria novas línguas, beberia coisas, líquidos mortais, mortíferos, e não lhe faria dano. Haveriam operações de maravilhas, curas. Então, esse revestimento de poder vem para apoiar, ajudar, avivar na missão da igreja, que é pregar o Evangelho. Então é para todo salvo em Cristo Jesus e distingue desta bênção, que é a bênção muito importante também da regeneração, quando o Espírito Santo, repito, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quero terminar essa primeira parte, a resposta, citando o pastor batista Enéas Tognini. No seu livro Batismo no Espírito Santo, na página 35, ele resume essas duas experiências da seguinte forma, e eu achei interessante. Ele diz, a vida cristã se resume nessas duas experiências. O crente possui em si o Espírito Santo, ao ser salvo, ele é templo e morada do Espírito Santo, mas, num segundo momento, quando ele busca essa plenitude do poder do Espírito Santo, agora o Espírito Santo é que domina, é que possui, é que dirige a vida do crente. Então, são bênçãos distintas, uma não elimina a outra, pelo contrário, complementa e deve ser buscado por todo crente. Glória a Deus. Graças a Deus por estas bênçãos que estão disponíveis a todos. Presbítero Gelton Rocha, ao longo da lição, o pastor Elinaldo Renovato, ele utiliza por diversas vezes a palavra dinamizar. Sim. Dizendo que é papel do Espírito Santo dinamizar a igreja, para que a igreja consiga desempenhar a sua função aqui neste mundo. Sabemos que a palavra dinamizar vem da palavra grega dínamos, né? Que é da onde deriva outras palavras no português, como dinamite, como dinâmico, né? Como dínamo do carro. Não sei nem se os carros hoje ainda utilizam o dínamo no motor de arranque, né? Que os carros antigos tinham. Na tua visão, no sentido bíblico, a igreja atual é uma igreja dinâmica? Se não for, como a gente pode fazer para dinamizá-la? Veja só, pastor e ouvintes. O interesse do Espírito Santo no avivamento, no movimento pentecostal, por exemplo, é que esse avivamento traga movimento à igreja. O Espírito Santo não se move na igreja para que haja espetáculo.
Aquilo lá em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, não foi para espetáculo, não era para show pirotécnico, não era para que as pessoas vissem as maravilhas acontecendo. Há um interesse do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem um trabalho afinco, ele sabe o que está fazendo. Então, qual é a intenção do batismo com o Espírito Santo na igreja? É que a igreja seja dinâmica, é que a gente consiga se mover, é que a gente tenha habilidade para se locomover, para transitar. Então, a ação do Espírito Santo, a função é essa, não provocar espetáculo, mas que você seja dinâmico. Então, o primeiro passo do que a gente pode compreender do batismo com o Espírito Santo é a dinâmica. É movimentar a igreja, é fazer com que a igreja entre em movimento. E eu acho que quem mais representa isso, eu acho que os departamentos missionários representam muito bem essa dinâmica. Então, uma vez eu estava na igreja e me perguntaram numa aula, por que não acontece mais tanto batismo com o Espírito Santo? Perdemos a fé? Ou por que não acontece tantos milagres na igreja? A minha resposta, eu procurei, passei alguns dias procurando essa resposta. Já isso, não respondi na hora não. Passei uns dias perguntando e Deus me deu uma luz do que seria. Porque veja só, para que servem os milagres? Os milagres são sinais de que o evangelho é verdadeiro. Se a igreja está trancada em 4 paredes e a gente perdeu a característica de evangelizar, de se mover, se a gente perder esse dinamismo, os milagres também desaparecem. Porque quem vai à igreja procurando milagre, não se converteu. A gente recebe milagre por estar próximo de Cristo, por ter uma necessidade. Mas a função real do evangelho não é essa, é salvar vidas. Então, se a gente vai à igreja só buscar milagres, falta se converter. Então, quanto mais a igreja avança, mais ela vê milagres. Então, a função maior do batismo com o Espírito Santo é promover dinamismo na igreja. É promover um movimento, a dinâmica. A igreja não é para receber o Espírito Santo e ficar nas 4 paredes. Ou para a gente gostar do espetáculo. Não, vamos vibrar, vamos pular, vamos suar aqui na igreja. Não, é para a gente receber e transmitir. Essa é a função maior do batismo com o Espírito Santo. Amém. Acredito que muitas vezes a gente está orando, estamos fazendo cultos, eventos, grandes eventos, pedindo poder. E o Espírito Santo pergunta, mas poder para quê? Né? Para quê? Para que você quer o poder? Né? Qual é a finalidade dessa busca? Essa é a pergunta maior, né? Exatamente. Presbítero Jailson, ainda no tópico 1 da lição, o autor ele faz menção da promessa do batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, dizendo ser uma bênção disponível a todos. E o senhor já falou que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação, da regeneração. O batismo no Espírito Santo está disponível a todos os que já são salvos. Todos os que são batizados com o Espírito Santo são salvos anteriormente, ok? Mas nem todos os regenerados são batizados com o Espírito Santo, né? Ou seja, usufruem dessa bênção, do revestimento de poder. Qual conselho o irmão poderia dar a esses irmãos? Que muitas vezes a gente conhece irmãos que são fiéis, que sabemos que são regenerados, que têm um caráter ilibado, um bom testemunho, mas que ainda não foram revestidos de poder, nunca experimentaram a experiência do falar em línguas. Qual conselho poderíamos dar a esses irmãos? Tanto o conselho que nós poderíamos dar e o conselho que os professores vão, usados por Deus, pelo Espírito Santo, vão dar aos seus alunos que não são batizados no Espírito Santo, porque eu fiz essa relação de ortodoxia com ortopraxia e a gente vê a importância da escola bíblica dominical. A escola dominical é o saber para errar menos. Como sempre diz o pastor Daniel Carlos, a gente estuda muito, não é para saber mais, mas para errar menos, para fazer o correto. E, infelizmente, muitas pessoas não compreendem, estão, como disse o presbítero Jailton Rocha, entrando em movimentos estranhos e esquisitos, fogos estranhos, porque quando vê essa palavra movimento, não entende o sentido original no grego de dínamo, esse movimentar, esse avivar, esse fazer com que a igreja saia dos limites das 4 paredes do templo e comece a pregar o evangelho. Essa é a ideia, né? Exatamente, porque primeiro a gente tem que entender, como o senhor já citou aqui, para quê? E o porquê eu estou buscando. Então o papel, a importância do professor no avivamento da vida do cristão, do aluno da escola dominical. Então, infelizmente, como diz o profeta Oséias, ele diz, o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. E eu cito também Mateus 22:9, em que Jesus ele disse, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. A gente tem um poder, Deus nos revestiu de um poder, Cristo nos reveste de um poder mediante o Espírito Santo, mas nós não sabemos a magnitude desse poder, muitas vezes porque falta
conhecimento ao povo de Deus. Em Atos 19:2 está escrito, e lhes perguntou, Paulo ali na igreja de Éfeso, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, apesar de não existir uma regra rígida para receber esse batismo do Espírito Santo, eu digo que conhecer mediante ao estudo da palavra de Deus, a doutrina do Espírito Santo, que dentro da teologia, essa palavra teologia às vezes assusta muito dos nossos alunos, né? Mas é o conhecer sistemático da Bíblia. E então conhecer a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, entender mais de Deus. Então a gente vai aprender a buscar da forma correta. Porque uma das coisas é nós orarmos, mas sabermos o porquê, qual o intuito, qual é o objetivo. É para eu ficar limitado a 4 paredes e ser usado uma vez ou outra em profecia, que é importante a profecia, mas não. O batismo no Espírito Santo, ele não deve ser buscado meramente para isso. É algo importante, sim, os dons espirituais, mas de Deus quer muito mais de nós. É uma revitalização da igreja. É uma revitalização da igreja. Eu quero ler aqui Tiago, bastante conhecido, 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastartes em vossos deleites. O contexto era outro, mas o princípio é o mesmo. Às vezes a gente não sabe pedir. A gente não sabe para que pedir. Senhor, me dá o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, porque isso é condição precípua para eu ser um diácono. Imagina eu estar pedindo simplesmente porque quero ser um diácono, porque eu acho bonito. Quem fala língua estranha é só para isso, mas é algo tão grandioso, que tem uma causa nobre, a revestir o cristão para fazer missões, para pregar o evangelho com ousadia. E eu cito também aqui, além de uma vida piedosa e de obediência, Tiago 4:5, ele diz, ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme. E o interessante é que Jesus em João 14:23 também diz, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Muita gente quer essa plenitude do Espírito Santo, mas não vive uma vida de santificação, uma vida de piedade, uma vida de obediência. E eu pontuo também o crer, a fé. A fé é imprescindível para se receber esta promessa que é dada a todos os crentes de todas as épocas. Deixe-me ler aqui o texto de Mateus 21:22. Diz assim, tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, bastante conhecido esse texto, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, estudando, conhecendo, praticando, entendendo o porquê, o objetivo, a causa que é nobre, orando, mas com fé, com certeza, que de fato você receberá esta bênção que, como eu disse, é prometida a todos os que creem. Amém. Glória a Deus. Então, essa bênção diz respeito a você, meu irmão, minha irmã, que de repente não é batizado. Temos, inclusive, professores de escola dominical que, às vezes, ainda não foram batizados. Que o batismo venha sobre a tua vida. Presbítero Jailton Rocha, ainda no tópico primeiro da lição, o autor ele faz menção e ele rejeita aquela corrente que é chamada de corrente cessacionista. Sim. O que é corrente cessacionista? São algumas igrejas, inclusive igrejas históricas, igrejas reformadas, que não acreditam na continuidade de todos os dons, na vigência de todos os dons. Eles dizem que eles até acreditam em curas, por exemplo, mas eles não acreditam na continuidade, por exemplo, do dom da profecia. Eles dizem que com o término do apostolado, os apóstolos, quando morreram os apóstolos, cessaram-se alguns dons, tal como o da profecia. Como o irmão enxerga esse assunto? Veja só, pastor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, parece redundante, o texto é conhecidíssimo e não precisava nem estar falando dele, mas vamos, o assunto pede. 2,39 está dizendo assim, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Não era ele estava falando da promessa de Joel. Sim. Ele estava dizendo que estava acontecendo naqueles dias, a promessa de Joel que foi prometido lá estava acontecendo, e não era só para vocês, era para os seus filhos, ele estava falando de posteridade. E para tantos quanto Deus chamar. Quando eu pego o livro de Atos dos Apóstolos, no livro inteiro, você vai ver que após o evento de Pentecostes, continua
a ação do Espírito Santo, continua o batismo com o Espírito Santo, continua o dinamismo da igreja, continua a se mover, continua a conquistar a gente. O que acontece? Se a gente recorrer à história, vai entender que quando a igreja se associou ao Estado, quando Roma tomou partido na igreja, ali eu vou chamar de período de latência. Nós tivemos um período de latência do Espírito Santo porque ele não podia compactuar com aquilo. A igreja vai para a mão dos romanos, acontece a Idade das Trevas, como é chamado na história, a igreja mergulha num profundo abismo de corrupção e de tudo que se viu na história, que não é os crentes que falam, é a história. E aí vem um período de latência, a gente ficou nesse período de latência. Não foi porque acabou o apostolado, foi porque a gente entrou nesse período de latência. O Espírito Santo volta a ter liberdade com a reforma protestante e ela se conclui com a Rua Azusa. Então o que acontece na Rua Azusa não é um movimento que a gente criou, é um retorno à doutrina dos apóstolos. Então eu acho que a gente evoluiu para isso. Então eu acho que é diferente do que nossos irmãos cessacionistas nos criticam e às vezes acham, pelo que você falou, Jailson, acham motivo, por falta de conhecimento, esse avivamento, esse movimento desordenado, sem o conhecimento da palavra, e às vezes as pessoas estão dizendo por aí que fazem parte do movimento pentecostal, mancha a nossa imagem. Mas o que aconteceu na Rua Azusa é de fato um retorno à doutrina dos apóstolos. Nós voltamos a desfrutar disso. E aí, é fantasia? Será que tudo isso é fantasia na gente? Ou de fato o Espírito Santo se movimenta de maneira maravilhosa em nosso meio? A resposta é, ele se movimenta de maneira maravilhosa em nosso meio, assim como no dia dos apóstolos. Então nós sentimos isso, nós vivemos isso, é uma experiência maravilhosa. Então, perdoe os irmãos sensacionistas, mas não posso aceitar. Exatamente. Se fôssemos, irmãos, contar testemunhos, né, de profecia, da manifestação dos dons, variedade de línguas, interpretação de línguas, passaríamos aqui à noite contando testemunhos, né, do que temos visto, do que já vimos e certamente do que ainda veremos. Então os irmãos poderão, ao longo da escola dominical no domingo, né, caso acha necessário e importante, compartilhar um testemunho teu, que certamente os irmãos têm também. Presbítero Jailson, no tópico 2 da lição, o pastor Linaldo, o comentarista da revista, ele toca num ponto importante do avivamento. Porque ele cita o avivamento numa esfera que nós podemos chamar de uma esfera espiritual, ou seja, é o avivamento que acontece dentro da igreja, nas 4 paredes da igreja, mas que quando o avivamento ele é verdadeiro, ele não se limita ao ambiente interno da igreja, mas ele atinge a sociedade. É interessante isso. Ele atinge a sociedade. Eu estava lendo hoje a respeito da história que os irmãos podem até pesquisar no canal de busca, no Google, por exemplo. Se você colocar lá os puritanos e a Coca-Cola, é um exemplo. Né? Que quando foi criado a fórmula da Coca-Cola, a fórmula original ia álcool, continha álcool. Era uma bebida alcoólica. Mas na época, nos Estados Unidos, os locais que vendiam bebida alcoólica estavam fechando. Sim. O avivamento dos puritanos foi tão forte, tão extraordinário, que as pessoas pararam de beber. E os locais, as empresas que trabalhavam com bebida alcoólica estavam quebrando nos Estados Unidos, fechando as portas, porque ninguém bebia mais. E aí, alteraram a fórmula da Coca-Cola, tirando o álcool. Então, qual é a visão do irmão? O que o irmão poderia acrescentar em relação a essa questão dos efeitos do avivamento, não apenas na igreja, mas na sociedade? Nós vemos, o Senhor citou esse exemplo que é maravilhoso dos puritanos, mas podemos também lembrar da própria escola dominical, a história da escola dominical. O jornalista Robert Hates, lá na Inglaterra, na cidade de Gloucester, ele, avivado, um coração avivado, ele vislumbrou aquelas crianças que eram marginalizadas pela sociedade, que estavam ali desocupadas, e ele começou a educá-las, tanto na educação secular como na educação cristã. O que um coração avivado faz, o que um crente avivado pode fazer e mudar todo o cenário de uma sociedade. Em Atos 1:8, a gente sabe de cor, né, o pentecostal principalmente sabe de cor, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, na sua própria casa, na sua vizinhança, na sua cidade, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra.
O crente com o coração avivado, ele não se limita, já falei aqui e repito, a estar dentro de quatro paredes, mas ele quer expandir. O Espírito Santo ele é um movimento que aviva com o intuito de expansão. Perfeito. De expansão. Então, nós temos diversos exemplos e entendemos que quando Cristo ele diz que nós somos luz do mundo, sal da terra, esse avivamento vem para ampliar esta luz. Nós agora vamos pregar com mais ousadia, com mais intrepidez, com mais coragem, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na tua vizinhança, com os teus familiares. Nós vamos expandir. Essa chama ela vai aquecer, vai aumentar e nós vamos ganhar vidas, não somente aqueles que nós atraímos para dentro do templo, dos nossos cultos públicos, mas também sairmos à rua. As ruas, esse é o objetivo de irmos às praças, becos, vielas. Em Atos, no capítulo 4, Pedro, quando ele é preso, depois daquele milagre famoso, juntamente com João, daquele paralítico, ele é interrogado pelas autoridades, que dizem, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, olha a diferença, o Pedro medroso de outrora, agora é um Pedro que o Espírito Santo leva a expandir este evangelho. É um divisor de águas na vida de Pedro, né? Exatamente, um divisor de águas. E Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes diz, principais do povo e vós, anciãos de Israel, verso 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro, vou adiantar aqui, e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então o Espírito Santo conduz a igreja a expandir-se além das quatro paredes, além do seu bairro, além da sua cidade. Claro que a gente não vai esquecer a nossa Jerusalém, mas vamos expandir para toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, seja no âmbito social, seja no âmbito espiritual, no âmbito matrimonial, onde você estiver, onde houver um crente avivado, ali haverá um desejo de pregar o Evangelho. Eu não acredito no avivamento na vida de alguém, eu posso chamar de qualquer outra coisa, menos avivamento genuíno. Avivamento na vida de alguém que não sente desejoso, não sente essa chama de expandir este Evangelho. Muito obrigado, glória a Deus. Então é isso, irmão. Se o avivamento não tem o seu efeito social, ele não é avivamento. Eu costumo dizer que a gente vai conhecer o avivamento do domingo a partir da segunda. Gostei a partir demais da segunda-feira que nós vamos saber se realmente passamos por um avivamento no domingo. Ainda sobre nesse tópico, presbítero Jailton Rocha, em relação ao efeito social do avivamento, ao efeito fora das quatro paredes, na visão do irmão, como o irmão descreveria uma família avivada? Para eu saber se a minha família é avivada, se a família dos irmãos é uma família avivada. Pastor, essa frase, eu acho que o senhor citou semana passada de Billy Graham, né? Desde a semana passada que eu estou remoendo com ela. É fantástica ela. E ela resume muito bem essa ação na família do avivamento. Porque, vamos lá, o que é avivar? A gente às vezes confunde o termo. Avivar não é pegar o que está morto e dar vida a ele. Isso aí é suscitar. Se eu pegar alguém que morreu e devolvo a vida para ele, isso não é avivar, isso é ressuscitar. Quando eu falo em avivamento, eu falo em pegar o que está vivo e deixá-lo mais vivo. É tornar mais intenso. Então, avivar é tornar mais intenso. Qual é a função? Por isso que o Espírito Santo, para se receber o batismo, é preciso primeiro que eu seja cheio do Espírito. Eu preciso estar renovado, eu preciso ter passado pelo novo nascimento. Aí eu sou revestido, porque o que é o revestimento? Eu estou vestido, né? E vestido novamente. Então, quando eu visto a segunda vez, eu estou revestindo. Esse é o sentido. Se eu sou avivado, a minha vida fica mais intensa. Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida, está vivo, mas que a vida seja com abundância, que você transborde de vida. Como é que eu sou um crente avivado? Venho à igreja, frequento, mas na minha casa, na minha família, eu não tenho um bom relacionamento com a esposa, eu não tenho um bom relacionamento com os filhos, eu não sou um bom pai, eu não sou um bom marido. Então, uma família avivada é aquela que cada membro da família compreende seu papel. Porque como é que o Espírito Santo vive em mim, eu não consigo respeitar minha esposa? Como é que o Espírito Santo vive em mim, eu não consigo respeitar o papel do marido? Como é que o Espírito Santo vive em mim, eu não consigo respeitar o papel de filho? Então, uma família avivada é aquela família onde o Espírito Santo tem liberdade de atuar nela em cada membro da família, cada ente. No pai, na mãe, no marido, seja no que for. O ambiente familiar é diferente de uma família avivada.
eu consigo vivenciar isso. Graças a Deus eu tenho esse privilégio de vivenciar isso na minha casa, porque nós fazemos a obra de Deus juntos. A esposa, as filhas, a gente, graças a Deus, consegue. Então, isso é uma família avivada, que a gente consiga, que o Espírito Santo tenha liberdade de nos moldar. Né? Amém. Então, isso é uma família avivada. Glória a Deus. Glória a Deus. Que tenhamos em Campina Grande famílias avivadas. Famílias com o único propósito de servir ao Senhor. Presbítero Jailson Ramos, partindo para o tópico 3 e pensando aqui agora na esfera da igreja, na esfera dentro das quatro paredes, pensando na pregação, né? Porque nós pentecostais medimos muito a questão do avivamento pela pregação. Eu me lembro que antigamente nós tínhamos, quando se pensa em material de pesquisa, eram escassos. Muitas vezes você tinha só a Bíblia e às vezes um pequeno dicionário. Eu me lembro que eu tinha o dicionário do Orlando Boyer, um dicionário pequeno da capa verde. Eram as únicas ferramentas que nós tínhamos para preparar um sermão, né? E hoje nós temos, graças a Deus, um material vasto. Eu me lembro que no seminário teve um pastor que me disse o seguinte, que a hermenêutica ia me ajudar a preparar uma mensagem. A homilética ia me ajudar a pregar uma mensagem. Mas somente o Espírito Santo me daria a mensagem. Né? A homilética não me daria nem hermenêutica. Quem me daria uma mensagem para levar à igreja seria o Espírito Santo. E como na visão do irmão, será que esses materiais tão fartos hoje em dia, graças a Deus porque nós os temos, mas será que isso pode fazer com que a gente tenha uma mensagem, uma pregação técnica demais e avivada, ungida de menos? Isso pode ser um tropeço para a igreja? Importante, excelente pergunta. Nós vemos, pastor Tadeu, demais internautas, nós vemos que de fato nós temos materiais vastos. E isso, como disse o Senhor, e eu reitero, é bênção. É bênção. Quando nós temos a maturidade e a sabedoria de saber distinguir aquilo que edifica, aquilo que não edifica. Quando, segundo, entendemos que, independentemente de termos materiais vastos, às vezes até ilimitados, nós dependemos sempre do Espírito Santo, do seu avivamento, da unção do Espírito Santo. Temos que entender isso. Eu trago um texto aqui de Paulo aos Coríntios, vamos para a Bíblia, capítulo 2, versículos 1, 2, 4, 5, que ele diz, e eu, irmãos, porque antes de eu concluir a leitura, Paulo era alguém totalmente capacitado no estudo secular, no estudo teológico, na lei, ele era altamente preparado, fariseu, estudou aos pés de Gamaliel. Não era alguém ignorante. Não era um ignorante. Não. Mas Paulo, ele é interessante que ele diz aos crentes de Corinto, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nós temos que ter cuidado, pregadores, mestres, professores de EBD, de que as nossas preleções se transformem meramente em reproduções de informação. Jogamos informações aos nossos alunos, mas não vemos a transformação na vida dele, simplesmente e drasticamente, porque nós não mais entendemos esta dependência da unção do Espírito Santo e de seu poder. Eu citei um pastor batista, e agora cito um pastor presbiteriano, teólogo, pastor Hernandes Dias Lopes, bastante conhecido, em sua obra Revitalizando a Igreja, na página 53, ele diz, não há revitalização da igreja sem a ação do Espírito Santo, pois sem a presença, a obra, o poder e a unção do Espírito na igreja, a igreja será um vale de ossos secos. Sem a obra do Espírito Santo, não haverá conversões nem crescimento saudável. Os pregadores precisam aprender, diz o pastor Hernandes, a depender do Espírito em sua pregação. Conhecimento, apesar de importante, não pode fazer o papel da unção do Espírito Santo. Olha que interessante. Seminários, diz o pastor Hernandes, nos faz bons oradores, mas a unção nos faz cheios do poder. É necessário estudarmos, nos aprofundarmos, sim, mas jamais esquecemos que somos dependentes da unção e do avivamento do Espírito Santo que ele provoca em nossas vidas. Muito obrigado. Deixa eu fazer um gancho, pastor, no que Jailson disse. Perfeito, você foi na colocação, Jailson.
E o que tem acontecido muito é o seguinte, você tem um pregador Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ele copia a mensagem da internet, não faz oração, não pergunta ao Senhor qual é a necessidade da igreja e vai pregar. Tem deles que copiam até trejeitos da fala de alguns pregadores. E quem viu a pregação na internet, por acaso, você é uma voz ou você é um papagaio? Você é um eco? Você é uma voz ou um eco? Né? E além de faltar unção nesse caso, está faltando até ética, né? Porque às vezes é um plágio, a pessoa está copiando frase de outra pessoa sem nem dar o crédito a ele. A quem realmente falou, ao, né? Perfeito. Ao orador original, vamos dizer assim, né? Presbítero Jailton Rocha, o autor, ele vai terminar a lição 5, dizendo que o verdadeiro avivamento sempre glorificará a Cristo. Cristo estará sempre no centro do verdadeiro avivamento. Uma igreja que está passando por um avivamento, ela sempre vai, esse dinamismo, esse movimento dela vai ser sempre voltado para Cristo. Sabemos que as igrejas evangélicas atuais foram invadidas por aquilo que nós chamamos de antropocentrismo. O homem está no centro. O culto é feito para o homem, os louvores é para o homem. Cria-se louvores que haverá mercado para ele. E para haver mercado para ele, ou mensagens que haja mercado para elas, é necessário que o homem esteja no centro. Então os cultos hoje são muitas vezes para agradar aos homens, para acariciar o ego dos homens, para confortar os homens, não é? Teve uma pessoa que me disse assim, mas eu já trabalho a semana toda, eu venho para a igreja no final de semana para ouvir uma palavra que me conforte. Então, você vê que o homem está no centro. E aí a pergunta é, se nós passássemos hoje por um verdadeiro e grande avivamento, aqui em Campina Grande, na Paraíba, no Brasil, em que aspecto a nossa liturgia de culto seria afetada? Veja só, pastor Tadeu. Criou-se uma ideia na cabeça do homem moderno em si, não só dos crentes, do homem moderno. Nasceu um hedonismo, ou não nasceu, eu digo assim, se aprofundou na gente um hedonismo. O hedonismo é aquele culto ao prazer, que tudo tem que lhe satisfazer. E como é que pode um crente hedonista? As nossas igrejas estão cheias disso. De gente que está querendo ser massageada, que o seu ego seja tocado. Você vai fiscalizar o culto, você vai ao culto fiscalizar ele, saber se aquele culto foi agradável, se não foi. Qual é a ideia de culto? A ideia de culto cria-se até aquela... Irmão, venha para a igreja para você receber isso, para receber aquilo, Deus vai te dar a tua bênção. E pessoas estão indo às igrejas, não são igreja. Eles estão indo às igrejas, aos templos, com a finalidade de ir buscar, de receber. Deus tem para nos dar? Sim. Mas o culto não é para isso. O culto é para oferecer ao Senhor. Então qual é a ideia? Quando se vai a um culto adorar, se vai adorar a Deus e não a si próprio. Então está tudo desvirtuado. A ideia é ir ao culto adorar o Senhor. Como era o culto para os judeus? Eles saíam de casa, os salmos de Romaria era para isso. Eles saíam de suas cidades para ir até Jerusalém. Já saíam de casa adorando. Eles vinham louvando pelo caminho. Saía de casa com a finalidade de ir, já se saía adorando. Nos dias de hoje, como seria? Se a gente está se arrumando para ir à igreja, esse pensamento já tem que estar em mim. Eu estou me preparando para uma adoração. Então, como é que eu faço? Se eu sou uma mulher, eu vou exagerar na minha sensualidade? Ora, o que é que eu tenho que fazer na igreja? Eu tenho que sair de casa com a minha convicção. Um crente de fato avivado, ele não passa por isso. Lá em Êxodo, capítulo 23, o versículo 15, está dizendo assim: guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Quando o Senhor está instituindo as festas que eram em comemoração e adoração a Ele, Ele já vai dizendo, ninguém vem à minha presença sem trazer nada. Então, qualquer um que se apresenta ao Senhor é regra de culto, irmão. A quem eu estou cultuando? Eu tenho que me apresentar oferecendo e não indo buscar. Se eu me ofereço, como está escrito lá em Romanos, se eu ofereço a minha vida como sacrifício vivo, eu vou ao templo adorar com esta finalidade, me apresentar como sacrifício vivo.
Quando eu vou me apresentar, eu tenho essa ideia de me apresentar, é claro que eu vou ser avivado. E se eu me tornar avivado, aí, pastor Tadeu, respondendo à pergunta, a liturgia do culto muda. Primeiro, que eu vou sentir o desejo de ouvir a palavra, porque o mover do Espírito Santo vem através dessa palavra. Se é o Espírito Santo que inspirou a Bíblia e é ele que está falando em mim, a linguagem daqui não pode ser diferente da que eu estou recebendo. Tem que ser ela. Então, primeira coisa que aconteceria em nossos cultos, nós daríamos prioridade à palavra. Não sairia engolindo tudo e às vezes fica 5 minutos para a palavra, o povo já está cansado, já isso, não quer mais ouvir. Quando o pregador pega no microfone, às vezes está com a mensagem que o Senhor deu, está maravilhosa a mensagem, mas o público já não quer mais ouvir. Dá comichão no ouvido, quer que termine logo o culto. Primeira coisa que vai acontecer nas nossas liturgias, priorização da palavra. Eu acho que esse é o ponto. Amém. Eu digo que, baseado na liturgia que temos hoje, se a igreja evangélica brasileira passasse por um profundo e verdadeiro avivamento, muita gente já não teria mais espaço Sim. nas nossas liturgias, né? Essa quantidade de cantores, de celebridades que há no nosso meio, isso daí tudo se acabaria. Então a pergunta é, será que realmente desejamos o avivamento? Há muita gente que não, né? Que às vezes se acomodou da forma como nós estamos. E, meus irmãos, este é o subsídio de hoje, o comentário, alguns pontos importantes da lição número 5, que os irmãos ministrarão no próximo domingo, com a graça de Deus. Eu queria agradecer a presença do presbítero Jailson Ramos conosco. Muito obrigado. Se o irmão quiser deixar a paz do Senhor, alguma consideração pedagógica, fique à vontade. Sim, com certeza. E, inclusive, fechar aqui esse nosso comentário, eu achei interessante a questão da liturgia, a questão desses falsos movimentos, que o presbítero Jailton Rocha pontuou, porque há uma frase que ela resume muito bem isso. O falso não anula o verdadeiro. Uhum. Porque quantos argumentam isso? Nós temos muitos movimentos heréticos, mas não é por causa desse movimento herético que chamam aí, apelidam de avivamento, mas não é o genuíno avivamento, que nós vamos anular, extinguir, apagar a chama, o fogo do Espírito Santo. Pelo contrário, vamos ensinar, vamos injetar a palavra de Deus na vida do cristão para que ele busque o verdadeiro e genuíno avivamento que traga transformação na vida da igreja, e vamos ter todos esses resultados aqui que citamos. Eu citei aqui, permita-me, pastor Tadeu, 3 livros e apresentar para os irmãos, porque o professor tem que se preparar, tem que ler. Claro, sempre dependendo da unção do Espírito Santo, mas citei o Revitalizando a Igreja, do pastor Hernandes Dias Lopes com o pastor Arival Dias Casimiro. É excelente, irmãos. Esse livro fala dessa necessidade, desse avivamento. Citei o Batismo no Espírito Santo, do pastor batista Enéas Tognini, que defende a atualidade do batismo no Espírito Santo. Também trago como subsídio o livro do nosso campinense, teólogo Tiago Rosas, evangelista Tiago Rosas. E ele diz uma frase aqui, deixa eu ver se anotei aqui, na página 45, diz o seguinte: o batismo no Espírito Santo não é a regeneração, mas é o poder de Deus sobre os regenerados. De fato, quem é regenerado por Deus busca esse algo mais, que repito, não é aquela segunda bênção, mas a bênção que acompanha a plenitude do Espírito Santo na vida do cristão. Dentro desse momento pedagógico, eu trouxe aqui alguns dados, só para a gente ter uma ideia, você que é professor, você que ensina, e até você que é aluno que está acompanhando. Existe uma pirâmide, um estudo, uma pesquisa, que é a pirâmide de William Glasses, que ele diz que o ser humano ele aprende 10% lendo. Então você lê a sua revista em casa, mas só que saiba que, em média, o seu cérebro ele absorveu 10%. Ele diz que ele aprende 20% ouvindo. Talvez a gente falou tanto aqui, tomara que você escute essa aula, assista essa aula mais de uma vez, porque às vezes o nosso cérebro assimila 20%, 30% observando, 50% vendo e ouvindo, a importância dos recursos audiovisual, 70% debatendo com os outros, por isso esse modelo aqui que nós fazemos, debatendo, olha a importância, só o ouvir 20%, mas o debater com os outros 70%. 80% nós assimilamos quando praticamos, quando nós pegamos, por isso que o departamento infantil, e devemos também reproduzir isso do departamento infantil, trabalha muito com workshop, como tocar, como fazer, e 95%, professor, ensinando.
que a gente se aprofunda, se prepara. Então, Verdade. não seja apenas um reprodutor falando apenas um monólogo, mas use esses recursos audiovisuais. Dê uma oportunidade, vez ou outra, para o seu aluno, para que ele aprenda. É uma dica didático-pedagógica para que a sua aula seja ainda mais edificante e avivada. Segundo essa pirâmide, nunca aprendemos 100%, né? Né? Sempre temos mais a aprender. Presbítero Jailton Rocha, muito obrigado pela presença do irmão. Amém. Se quiser fazer as considerações finais, fique à vontade. Amém. Foi um prazer estar nessa tribuna com vocês, é uma honra. Eu me nossa. sinto lisonjeado. E quanto à dica pedagógica, 2 pilares importantes para a educação, né? Primeiro, conteúdo, que o professor tem que ter, e aí uma dica para todos os professores: busquem de fato conhecimento. Tem que buscar, você precisa ter o que oferecer a seus alunos. E o segundo pilar é comunicação, a linguagem. A linguagem que você vai passar para os alunos, não adianta você ter todo o conhecimento do mundo se você for incapaz de transmitir. Ora, a mente mais brilhante do mundo, considerada até hoje, Albert Einstein, foi um péssimo professor. Ele não conseguia transmitir o conhecimento para os alunos. Então, o que ele deixou escrito, a pesquisa que ele fez, beneficiou o mundo. Mas as salas de aulas de Albert Einstein eram vazias porque ele não conseguia se expressar. Então, a dica é: não adianta ser brilhante, não adianta ser o melhor do mundo, não adianta ter todo o conhecimento do mundo. Tem assim, tem que ter mesmo todo o conhecimento, se puder. Busque o tanto que puder. Mas a maneira que você vai transmitir é importante. Já que estamos falando para professores, a linguagem sua tem que ser adequada aos alunos. Então a dica é: conheça o público a quem você está se dirigindo. Se você está se dirigindo a um público de mecânicos, aprenda um pouco sobre mecânica e aí você faz parábolas com a mecânica. Quando Jesus ia falar para pescadores, ele falava de peixe porque eles entendiam de peixe, né? Quando vai falar para o pastor de ovelhas, fale de lã porque ele entende de lã, ele entende de ovelhas. Então, conheça o seu público, tenha conhecimento e tenha a linguagem adequada para alcançar este público. Aí você fecha o ciclo da comunicação. Aí você ensina. Muito bom, muito bom. Muito obrigado aos irmãos. E a dica que a gente deixa também é isso que os irmãos falaram. Inclusive, a semana passada, o evangelista Robson citou um método que é chamado de método socrático. Não é aquele que você soca o aluno, mas é aquele que você trabalha com perguntas e respostas, que é esse método que nós usamos aqui. Eu acho que muitas classes, ou se não podemos dizer todas as classes, podem ser aplicados esse método. De você levar perguntas sobre o tema aos seus alunos e através das perguntas e respostas, você construir junto com eles o aprendizado. O presbítero Jailson citou aqui que quando você ouve, você aprende 20%. Quando você debate, acho que vai para 70%. Então, que haja esse debate construtivo, esse diálogo em nossas salas de aulas. Muito obrigado a todos os irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo abençoe a nossa querida Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.